Olá, irmãos. Respondendo agora a segunda pergunta, né? Para responder essa segunda pergunta, a gente precisa entender o que seria seguir a Jesus, né? Jesus mesmo explica o que seria segui-lo verdadeiramente, ser seu discípulo, em vários textos dos evangelhos, né? Ele mesmo citando. Vamos lá, vou pegar aqui primeiro Mateus 16, 24 e 25. Creio que aí é um dos mais importantes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que nós vemos aqui? Aqui a gente consegue ver que para seguir a Jesus, verdadeiramente a gente precisa perder, né, a nossa vida. O que seria perder a nossa vida? Seria deixar que a vontade de Deus ele prevaleça sobre as nossas vontades, que o propósito de Deus prevaleça sobre os nossos propósitos, que os sonhos que Deus tem para as nossas vidas precisa estar alinhado com os nossos sonhos. Então, quando a gente verifica aquela multidão, a gente percebe que muitos, e hoje em dia também assim, muitos seguem a Jesus para bênçãos próprias, para que Deus esteja realizando a própria vontade da pessoa, né? Então, como se Jesus fosse um Papai Noel, um gênio da lâmpada, só querem as bênçãos. Isso não é um verdadeiro seguidor. Outros vão à igreja, querem seguir a Jesus, como era no caso da multidão, só para presenciar os milagres, só para ver os milagres. Isso também não é um verdadeiro seguidor. Agora, o verdadeiro seguidor é aquele que perde a sua vida, como Jesus falou agora, por amor dele. Aquele que perde a sua vida para poder achá-la. Né? E o que é achar a vida? É achar a eternidade. Né? É morar com Jesus eternamente. Em Lucas 9, de 59 a 62, também, Jesus disse a outro: segue-me. Esse respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Vai anunciar o reino de Deus. Então, o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que anuncia o reino de Deus, estuda a palavra, entende a palavra e vai pregar o evangelho e vai anunciar o reino de Deus. Continuando, um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, o que a gente enxerga aqui? Um verdadeiro seguidor é aquele que trabalha, é aquele que está envolvido nas tarefas do reino, nas tarefas da igreja, aquele que está no trabalho falando, anunciando o evangelho, é aquele que não desiste, é aquele que não olha para trás, aquele que foca para frente, foca no trabalho, foca em fazer mais cada dia. Então esse também é um verdadeiro seguidor, uma característica de um verdadeiro seguidor. Em Lucas 14, de 25 a 27, ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes. Então, olha a multidão aí. Jesus voltou e disse: se alguém vier até a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja que Jesus estava com uma multidão seguindo, e ele olha para a multidão, né, e profere essas palavras. Então, na multidão, o verdadeiro seguidor, o verdadeiro discípulo é aquele que é capaz de abrir mão de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer emprego, né, por amor a Jesus. Então, você está disposto a abrir qualquer situação,
qualquer sonho seu, qualquer bom emprego seu, se aquele emprego ele está te afastando de Jesus, se aquele amigo está te afastando de Jesus, se aquele familiar está te afastando de Jesus, você é capaz de abrir mão dele para poder seguir a Jesus? Então isso também é uma outra característica de um verdadeiro seguidor de Jesus, né? Então, muitos estão atrás de bênçãos. O verdadeiro seguidor está atrás de trabalhar, está atrás de conhecer a vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida. Então esse é o verdadeiro seguidor. Naquela multidão, poucos eram o verdadeiro seguidor. Hoje em dia, dentro do nosso contexto brasileiro, poucos são os verdadeiros seguidores. E eu oro para que a minha vida e a sua vida seja uma vida marcada de características, que você seja um verdadeiro seguidor de Jesus. Amém?